Bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando de música novamente aqui, a gente sempre vem falando sobre esse assunto, que as pessoas mudaram, né? O perfil de quem busca as escolas de música mudou muito e muito a gente deve aí à questão da pandemia, né? Dentro dessa pauta, nós conversamos com algumas pessoas, tanto da área da música quanto da área também da dança, né? Como que mudou isso e como que as pessoas passaram a procurar mais fazer atividades diferenciadas. E nós estamos aqui com os nossos convidados, Felipe e Priscila, da Central Drummers. Aí, acertei! Sejam bem-vindos. Me diga aí vocês, como é que foi isso dentro da experiência de vocês? Vocês perceberam essa mudança também? Como que foi isso? Priscila, quer que eu comece? Pode começar. Vamos lá. Vai lá. Nós somos a Central Drummers e a gente tem um slogan que chama A Escola que Vai Até Você, ok? Por que eu estou contextualizando isso antes de responder você? Porque a gente tem a filosofia de atender em domicílio, por exemplo, atender em locais parceiros e online. Então, a gente já tinha uma flexibilidade antes da pandemia, né? E aí, antes da pandemia, havia, vou colocar entre aspas aqui, aquela tradicionalidade da pessoa ir até a escola de música, eu quero aprender piano porque eu quero ser feliz, por exemplo. Enfim. Depois da pandemia, a gente notou que com a flexibilidade de agenda, talvez do home office, que veio para ficar, ou alguma coisa nesse sentido, as pessoas não quiseram sair de casa. Então, a principal coisa que eu coloco aí nesse ponto é a agenda das pessoas. Para os adultos, virou um hobby, continua sendo um hobby. E aí, aquelas crianças da pandemia, a gente também, atendendo no domicílio, elas, por exemplo, vira ali também aquela coisa de crescimento que faltou, às vezes, da socialização da pandemia, algo nesse sentido. Mas realmente houve, sim, uma mudança de perfil, acho que geral aí. Porque, assim, o que a gente percebeu, né? Por exemplo, pessoas de mais idade começaram a procurar tanto música quanto dança, assim, de alguma forma, ou para suprir uma necessidade, um desejo que estava ali guardado, e aí a pandemia veio e deu aquele start, opa, algo está acontecendo, eu preciso fazer algo, né? E também começou a ser muito aquela coisa da terapia, né? As pessoas também passaram por problemas de perdas e uma série de problemas psicológicos e começaram a entender que uma atividade dessa, a música ou mesmo a dança, acaba sendo também terapêutico, né? Sim, com certeza. Eu posso acrescentar também, assim, como ele disse, nós já somos a escola que vai até você. A gente já atendia de forma online, domicílio, e a gente trazia esse ensino personalizado. Eu acho que essa ideia do personalizar é justamente entender a sensibilidade com a pessoa. Na pandemia, muita gente ficou machucada. Realmente, muita gente, assim, sofreu, e a música, ela veio justamente com esse viés, assim, de acalmar, confortar. Então, a gente teve muita gente que procurou atividades musicais justamente para se curar, né? A gente fala, a música é uma cura. Terapêutico, né? Sim, exatamente. E para todas as idades. A gente tem essa questão dos idosos, realmente, que, assim, foi uma grande inovação. A gente já está vivendo um momento em que os idosos já estão mais aí ativos, né? Que não era, né? Não sim. era padrão, assim, né? Habitual dos idosos procurarem esse tipo de atividade. E, de Sim. repente, eu tenho visto, por exemplo, pilates, aulas de artes marciais, que começaram a abrir turmas específicas para terceira idade. Sim. Então a gente tem que ficar atento, porque até a próxima, como eu tô falando, as próximas gerações, de ficarem mais idosos mesmo, então a gente tem que perceber isso. E a música, ela assim, tem sido uma grande companheira. A gente fala, a gente tem alunos idosos também, e a música é uma companheira nessa melhor idade que ele está vivendo, né? E qual a modalidade que mais é buscada, por exemplo, pelo público mais idoso? Eles procuram mais o quê na área da música? A modalidade domicílio, eles procuram bastante, porque... Mas assim, instrumento ou... E instrumento, geralmente instrumentos ali que são portáteis, vamos dizer assim. Tá. Violão sai bastante, técnica vocal e piano. São os instrumentos que os idosos mais procuram, né? E um outro slogan que a gente tem também é que a música faz bem, sabe? E aí isso vai além do poético, vamos dizer assim. Porque a gente começou a viver isso com esses idosos, assim, que... a gente vê como é que eles evoluíram. E virou realmente um conforto, virou algo clínico, às vezes, porque tá andando ali com o clínico e aí indicou fazer uma atividade, ele escolheu a música e a gente vê hoje como é que ele se desdobra. É muito legal.
É uma mudança total, né? E isso é bom, porque, assim, a gente costuma dizer, né? Há males que vêm para bem. A gente precisa ver o lado positivo das coisas, porque se a gente só vê o negativo, a gente não sai daquilo. Enfim, eu acho que se teve algo que a gente possa dizer que é algo de bom, porque o resto foi tudo ruim, com relação a esse período que nós passamos, foi essa mudança de mentalidade, da gente começar a olhar para si, começar a entender que a gente é frágil, né? Realmente. E que a gente precisa fazer aquilo que quer, aquilo que gosta. Não adianta a gente morrer com as nossas frustrações, né? Nunca aprendi piano, fiquei frustrado, né? E a gente tem muita possibilidade, que, como no caso de vocês, que é essa questão do domicílio. Então, tudo tem como se adaptar. Você tem aquele que quer sair de casa, que às vezes procura uma atividade para poder sair de casa, vai ter. Mas aquele que também não tem, que quer ficar em casa, também vai ter, né? Com certeza. Então, acho que é mais por aí mesmo, né? É o buscar. Só não faz quem não quer, hoje em dia, né? Tem tantos recursos, até um online, né? Tantos recursos que tem hoje, só não faz quem não quer realmente. E o online funciona bem também para aula de música? Funciona. Nossa, aí eu tenho um comentário sobre crianças. Surpreendente também, Imagina a pandemia, um monte de mãe, eu colaboro aqui, porque eu também sou pai, né? Então, na pandemia, as crianças, e aí, o que eu vou fazer, E funciona a aula online, sim, de música, sabe? Com uma disciplina, com alguma coisa assim, também precisa do apoio dos pais, mas funciona super. A gente pode dizer que a música, ela interage com a família toda, né? Então, a gente colocou essa questão dos idosos mesmo, a gente percebe o quanto que ela envolve ali os netos, os filhos, as crianças, é um público muito, assim, importante para você trabalhar também com a parte da música, né? Então, não tem idade. Pra música, você não tem idade. Só tem que ter vontade. Nós, brasileiros, somos extremamente musicais, né? Então, eu acho que aqui no nosso país também isso é algo que faz parte da nossa vida. A gente nasce num berço musical então, assim, todo mundo quer aprender um pouquinho mais e às vezes falta oportunidade, falta coragem, falta iniciativa e o que a gente está procurando é também incentivar muito que isso aconteça. Sim. Com certeza. Gente, obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no Resenha. Boa sorte aí no negócio de vocês também, muitas aulas, que isso prospere sempre, tá bom? Nós que agradecemos, né? Muito obrigado com pelo certeza convite. também. Isso A aí. música não pode parar. A música não pode. Não, eu adoro esse tema de música. Eu falo assim, eu e toda a minha musicalidade, porque eu adoro música. E eu achei assim, a gente é muito eclético, né? Você pode, dependendo do estado de espírito ou do seu momento, você vai para um tipo, para outro, mas a música, ela sempre tá presente. Sim. Né? Com certeza. Então é isso aí, gente. Se inscrevam no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. Um beijo a todos e até o próximo Resenha Corporativa. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. E aqui sempre a gente trazendo o tema de Pilates, a gente tem trabalhado muito esse tema de Pilates, né? Não só o Pilates, mas como todas essas atividades e como as pessoas têm buscado voltar a fazer atividades físicas, o que isso melhora, o que isso traz de bom, de qualidade de vida. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, Jamile Abdul, do Ômega 4, Estúdio do Corpo. Tudo bem, Jamile? Seja bem-vinda aqui ao... Na realidade, gente, depois eu até estava conversando aqui nos bastidores com a Jamile para depois a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque o estúdio dela é muito legal, tem muitas outras atividades ali agregadas e uma série de coisas que eles oferecem lá, que acho que todo mundo vai ter curiosidade de saber. Mas, assim, sobre dentro do nosso tema, Jamile, a gente vê, assim, que o Pilates, ele é uma atividade mais contemporânea, mas ele teve um boom, né, de uns anos para cá, as pessoas começaram a enxergar o Pilates de uma outra forma, e o Pilates como uma modalidade, inclusive, complementar para atleta, complementar para quem está fazendo, por exemplo, fisioterapia, muito indicado, inclusive, por fisioterapeutas, né? E assim, dentro da sua clínica, e você como uma conhecedora do assunto mesmo, o que você vê, assim, dessa importância com relação ao Pilates? O que isso agrega? Porque existe uma série de coisas que o Pilates traz de bom, né? Tanto do fortalecimento, mas também como terapêutico também. Mas o que você enxerga como uma grande diferencial no Pilates ali? O maior benefício mesmo é a saúde que ele traz, né? O Pilates,
além do movimento, além do exercício em si, ele te coloca numa postura, ele te auxilia no equilíbrio, ele te auxilia em vários setores, vamos colocar assim, em vários setores corporais. A gente consegue trazer o Pilates desde a adolescência, desde o infantil ali até o idosinho. A gente tem aluno de 93 anos. Então, assim, ele te traz saúde, né? O resumo geral do Pilates é esse. Como a gente fala, antes o exercício, o Pilates, do que remédio. Então, ele te traz energia, né? A recomendação do Pilates hoje em dia é muito divulgada pelo benefício mesmo. O Pilates, ele te traz o benefício, ele te traz o dia a dia mais fácil. É o controle, né? Que você começa... O controle corporal, né? Você tem um idoso que consegue carregar uma sacola de mercado. Você tem uma pessoa que tem um equilíbrio, né? Então, o Pilates, ele veio para agregar mesmo. E veio com tudo, né? Porque tem tá sendo muito divulgado, tá sendo muito falado. Apesar de ser uma atividade mais contemporânea, não ter tanto tempo assim da existência do Pilates, ele veio com muita força, né? E eu achei interessante que você falou assim, desde a criança até o mais de mais idade, né? No caso da criança, a criança também pode fazer o Pilates? Pode. Por que eu tô te perguntando isso? Porque até das outras pessoas que eu entrevistei referente ao Pilates, normalmente a pessoa fala muito assim do idoso, porque é aquela coisa da pessoa conseguir mudar a postura e ter melhor desenvolvimento, né? Envelhecer com mais saúde, porque tem um controle corporal maior. Mas, assim, a criança, me chamou muita atenção, porque eu nunca escutei essa coisa do Pilates também serve para criança. Sim, existem escolas hoje em dia especializadas na criança. Que tem o Pilates dentro da escola. Tá. Então, a gente tem no estúdio, por exemplo, mãe que vai com o filho para fazer. Nossa, que bacana. Então, é uma modalidade que abraça todo mundo e que todo mundo consegue fazer e traz saúde, né? É uma modalidade que a gente consegue ver resultado. Não é você faz um pouquinho, não tá dando. Não, dá sim. Você consegue visualizar a melhora das pessoas. Você consegue ver as pessoas se erguendo mesmo, sabe? Que chega com alguma patologia, tô com uma dor lombar, ou então tô com uma cervicalgia. Você consegue ver dali um período, essa pessoa melhor, entende? E a criança tá ali, ela tem que se movimentar, né? Voltando para a criança, ela tem que se movimentar. Criança, adolescente, jovem em geral. A gente tem público de todas as idades. Isso é bem bacana. Não, eu adorei essa, porque assim, de fato, todas as pessoas que eu entrevistei com relação a Pilates, eu não tinha visto ainda essa possibilidade para criança, né? Sim. E até por conta da questão de ter os aparelhos e tudo, né? Mas e é isso mesmo, porque aquela coisa do desenvolvimento, né, do muscular, do desenvolvimento do controle, né, do seu próprio corpo, porque o Pilates está muito essa questão do equilíbrio também, né? Contrologia, né? Que é fantástico, né? E enfim, e assim, a gente fala muito do Pilates assim da parte terapêutica também, né? A fisioterapia que indica muito o Pilates. E assim, eu achei muito interessante essa coisa, por exemplo, dos atletas também, que vão procurar o Pilates. Eu assisti um Reels esses dias, o Medina lá, fazendo Pilates e tal. Eles sofrem, né? Porque não é fácil, mas é possível. Não, e assim, é aquela coisa, você tem uma atividade ali que tem o seu grau de dificuldade, mas ela não tem o impacto. Aquele impacto, por exemplo, da musculação, né? Sim. E por isso, talvez, que até consiga... Bom, talvez, porque eu não sou especialista no Pilates, é você. Mas até por isso que eu acho que é tão recomendado para qualquer idade, né? Que você não tem aquele grau do impacto que dá numa outra atividade. Não tem. Mas você tem, sim, a questão do esforço, de você ter que... né, da dificuldade que é necessária para você conseguir desenvolver o equilíbrio, né? Você trabalha outra cadeia de musculatura, né? Então, o
o Pilates, ele desenvolve outras deixa eu achar a palavra. Ele desenvolve outras habilidades. Essa é a palavra. Ele desenvolve outras habilidades. Então, você tem, dentro do Pilates, você tem o equilíbrio, você tem o fortalecimento, você tem uma imensa cadeia de coisas que você faz e te fortalecem como um todo, sabe? O Pilates, ele é revigorante mesmo. É incrível como reabilita, como fortalece. É satisfatório demais ver as pessoas saindo melhoradas dali, sabe? Com Uma melhor qualidade, uma né? qualidade de vida boa. A gente tem clientes que estão com a gente há 14 anos, 13 anos, 10 anos. E assim, você percebe eles ali, a saúde mesmo. Essa mudança, né? A mudança. Eles vão ao médico e voltam e falam, nossa, minha musculatura, o médico disse que tá de uma menina de 20 anos. Que legal. A gente tá falando com uma pessoa de 60. Então, Que assim, legal. é gostoso de ver. De ver essa evolução, de ver o seu cliente melhorando, tendo uma melhora de qualidade de vida, né? Jamile, olha, é muito legal, assim, você é uma pessoa que é um pouco além, né? Porque, assim, gente, por que eu tô falando? A gente conversando aqui antes, o que a Ômega 4 faz? Eu até falei pra Jamile, você precisa vir aqui com mais tempo pra gente falar todos os detalhes, porque essa coisa do trazer uma série de atividades, a gente tá falando de Pilates hoje, mas eles têm uma série de outras atividades ali, que é fantástico, essa ideia de agregar tudo num único ambiente. Espero você aqui para tratar mais, para a gente poder mostrar para todo mundo essa nova, né, sua forma de trabalho aí, né, desse longo tempo também. Mas é isso, gente. Vamos voltar depois falando sobre Pilates novamente. Mas terminamos por aqui esse pequeno episódio do Resenha Corporativa. Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre Pilates. Beijo a todos. Bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E olha, gente, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Nilson Rodrigues, que é da Atos Escola de Dança. Tudo bem, Nilson? Tudo bem. O Nilson tem várias profissões, na realidade, né? Porque ele é DJ, dança bailarino, coreógrafo e faz um monte de coisa aí dentro da arte, né? A gente falando aqui antes, assim, sobre frustrações artísticas, ele falou, eu não tenho nenhuma, eu fiz tudo, me joguei. Verdade. Parabéns, porque isso já é uma coisa, assim, fora do comum, né? Na menor cidade, assim, de gente poder falar assim, nossa, eu fiz tudo que eu queria na arte, eu acho que deve ser algo extremamente gratificante, né? É muito gratificante. Todo dia quando eu acordo eu agradeço porque é muito gratificante. Nilson, e assim, como que é? Porque é legal isso, você viver da arte, né? Você viver, por exemplo, da dança, desse contato mesmo com a cultura, com a veia cultural. Nós somos de uma geração que a gente tinha muito mais contato com isso, né? E a gente viu isso se apagar. Nós estávamos até aqui comentando antes, né? Nós vimos, e foi muito triste quando a gente vê essas coisas assim, se apagando, as pessoas se distanciando da cultura, da arte, da dança. E, de repente, a gente vê isso retornar, né? Muito. Principalmente no pós-pandemia. Muito forte. Que voltou muito forte. Como que você enxerga isso? Tá. Lá no 97, 98, teve esse distanciamento, né, da arte, da cultura, apesar que na cidade de Diadema, ela sempre foi um polo muito forte da dança, né, que a gente tem até a Companhia de Dança Diadema lá, que existe há mais de 15 anos, e tentou manter isso forte na cidade. E depois veio pandemia, aí pandemia desmotivou muita gente, mas eu não desisti. Mesmo na pandemia, a gente com a escola fechada há 4 meses, a gente fez aulas online, eu promovia live de bem-estar, dava aula de passinho dos anos 80, Nossa, 90 para o pessoal. A gente apresentava espetáculos, né, online para o pessoal, cada um na sua casa, a gente fazia ensaio, ficava se matando ensaio e apresentava. E a gente não parou. E foi muito gratificante que os nossos alunos, eles foram muito fiéis com a gente na pandemia, ficaram com a gente,
na pandemia. Depois que passou a pandemia, teve aluno que chegou para a gente, foi muito lindo isso. Ó, agora que passou, vocês estão voltando, né, semipresencial, uso de máscara, todo o protocolo, a gente vai dar uma pausa, mas a gente ficou só para ajudar vocês. Isso foi uma coisa assim que enche o nosso coração, né? E depois a gente foi vindo, passando, aí veio aquele estalo que o pessoal está voltando. É muito incrível isso. Aí eu tenho um grupo lá na escola que chama Grupo Jovem Atos. Né? Esse grupo a gente prepara jovens, né, jovens bailarinos para companhias profissionais. A gente tem alguns até que foram. E a gente ficou pensando, como seria esse grupo jovem? Né? Na pós-pandemia, eles vão vir fazer aula, eles vão vir ensaiar? Vieram ensaiar. Entramos na Mostra de Arte Diadema, né, fomos contemplados com o prêmio Plínio Marcos, menção honrosa por continuar com o trabalho na pandemia, Que legal. com o espetáculo, e depois, consecutivamente, a gente pegamos 3 anos consecutivos o prêmio Plínio Marcos com o mesmo grupo jovem, né, e isso foi abrindo os olhos das pessoas que estavam assistindo, as pessoas que viam, na verdade, a gente no Instagram, que é uma coisa que eu trabalho muito, eu que mexo no Instagram da escola, eu que cuido da direção, então praticamente a gente faz um monte de coisa, e isso foi trazendo o público. Aí a gente começou a colocar muito pessoas adultas, né, visualizando as pessoas virem fazer aula, né, eu tenho pessoas que tem uma moça que entrou na escola, ela é agente de saúde até na pandemia, ela sofreu bastante, e ela fez aula de balé, ela chegou até a montar uma apostila de balé. Que legal. Chegou a subir na ponta e tudo, com 40 anos de idade. Então, isso é muito bonito de ver, né? O que eu acho legal nesse contexto todo, pós-pandemia, é que nem eu falo, a gente tem muitos alunos lá, muitos jovens, mais os jovens, né? Que tem muito problema de depressão. Né, eles veem de uma carga que eles ficaram trancados em casa, agora eles ficam só no celular, como a gente conversou, né? É verdade. Eles ficam muito no celular e tem muitos que têm muito problemas. Então, o que eu acho mais bonito é o bem-estar do aluno. Ele tem que chegar lá para fazer uma aula, ele tem que sair bem, entrar bem, sair bem, e tem que ser um ambiente familiar. Então, a gente coloca sempre que eu falo, a Atos é uma família. Né? A Atos é uma família, porque o pessoal já vem tão pilhado de casa, aí você chega lá, você vai ficar cobrando de um adolescente, estica essa perna, gritando, não vai dar certo. Então a gente tem uma outra filosofia dentro da escola, né, que é uma família. Claro que existe a disciplina de cada modalidade, né, dentro, isso tem que existir. A gente não deixa o uso do celular dentro da sala de aula, nem pode levar o celular dentro da sala de aula, é uma coisa que a gente não deixa acontecer, para eles terem um momento deles mesmo. E a gente tem até caso de mães que fazem aula. É muito engraçado. Teve uma que chegou lá com a criança fazer aula, e foi ela, a criança e a mãe dela. Aí a mãe dela olhou para mim e falou assim, eu te conheço, Nilson. Eu falei, você me conhece? Ela falou, conheço. Você deu aula para minha filha. Olha. Aí a filha dela olhou para mim, nossa, é mesmo, você me deu aula quando eu era adolescente. Eu falei, e eu também era adolescente. Mentira, não era. Mas é muito legal, Nilson, essa coisa assim, da história, né, da dança. A tua história na dança é muito rica. Eu acho que isso é bacana. Por isso, já falei para o Nilson que ele tem que voltar aqui para a gente falar mais sobre o espaço dele, inclusive, todas essas modalidades que vocês têm lá, K-pop, tem um monte de coisa interessante lá. Mas é isso, eu acho que assim, graças a Deus a gente tem visto isso, essa busca de novo, esse retorno. Nossa, graças a Deus porque, mesmo. olha, arte e cultura é algo que eu acho que é base. E as pessoas que têm convívio com arte, com cultura, elas têm uma outra dinâmica, elas aprendem muito mais ao convívio social, a lidar com as pessoas, a lidar com as emoções, várias coisas, né? Isso constrói, inclusive, caráter também, né? Muito. Porque você aprende uma filosofia diferente de respeito, de uma série de coisas. E é uma pena que isso se perdeu. A gente conversando até antes aqui, isso se distanciou muito com, né, o advento aí da vinda da tecnologia, computadores, celular e tudo isso. E que bom que isso tem voltado. Ai, muito. E a gente aqui, eu acho que tem um papel de divulgar isso. Sempre a proposta do Resenha é muito essa. Não só apresentar, por exemplo, as empresas, as pessoas, os profissionais. Mas mostrar isso, mostrar para as pessoas que nos acompanham
que você precisa ter esse Precisa. contato. Precisa. A gente tem uma aula lá que chama Jazz 50 mais. Então, gente, Nossa, sou eu lá, vou arrasar. A gente tem uma das nossas alunas, que é a Maria, ela é sensacional, gente. O brilho no olho dela. E agora ela está fazendo dança do ventre também. Maria, faz favor, na próxima estada aqui do Nilson, você venha com ele para nos mostrar os seus dotes na dança do ventre também. Né, não? Nilson, obrigada, viu, Eu pela que tua presença. Te agradeço. espero aí de novo, Sim. semana que vem, para falar mais sobre dança, mais sobre, né, sobre essa parte também do contemporâneo, que é muito legal. Ai, sou apaixonado. Mas eu acho que bom que isso está acontecendo, né? Que bom que a gente Sim. pode usar esse espaço para falar que bom que está acontecendo, que as pessoas estão começando a enxergar o quanto é necessário de novo. Sim, muito importante. Isso aí, gente. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa. Daqui a pouco voltamos de novo com esse tema. Obrigada a todos. Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para acompanhar todas as notícias. E segue lá também, Atos Escola de Dança. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, agora também pelo portal R011, daqui a pouco no Guia R011 também. E hoje nós voltamos a falar de música, estamos aqui com a Camila Sena, do estúdio Camila Sena Música. Camila Sene. Sene! Aí, Camila Sene! Podia ser Sena, talvez eu estivesse mais rica, viu? Ai, caramba, você sabe que nossa, de novo, né, gente? Vocês estão acostumados, tá todo mundo já acostumado, que eu troco o nome, é uma loucura. Sabe que eu tava lendo outro dia sobre o TDAH, né? Que eu sou desse jeito, eu troco o nome, assim, de coisa de louco. Impressionante. Mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso tema musical de hoje. Camila Sene, grande Isso. Camila Sene, professora de canto, aí o estúdio dela tem de tudo. E assim, mas Camila, dentro do que a gente tá bem falando aqui de canto especificamente, de canto não, de música como um todo, eu acho que o que chama muita atenção também, assim, de você, né, do que você traz e tudo, é essa nova visão, assim, de abrir espaço também dentro da música para essas novas tendências, né? Porque, assim, a gente, falando sobre música, até os convidados que estiveram aqui, a gente vê, assim, uma evolução grande da questão da música mais tradicional, como uma expressão artística. Tudo é expressão artística, independente eu acho que da modalidade de música, do funk, que é a música clássica, não deixa de ser uma expressão artística. Mas existe um certo preconceito, digo assim, do relação a quem é músico, vamos dizer, não digo músico raiz, mas o músico mais erudito, mais tradicional, né? Com relação a essa nova vertente, a essa nova tendência da música mais comercial também, né? Sim. E aí a gente estava até conversando aqui nos bastidores, porque uma coisa quem é profissional da música, e principalmente quem é da aula, que quem tem essa coisa também, porque a gente tem que pensar dos dois lados, você tem que pensar na questão artística, mas você também tem que pensar na questão empresarial, né? O que o mercado procura. E o que eu acho muito interessante, até na nossa entrevista, nesse bate-papo, é isso, é que você conseguiu agregar isso, trazer, unir essas duas pontas, né? Do que o mercado procura, nessa sua visão também como empresária, de poder atender a uma necessidade, a uma busca que já tem do mercado, mas trazendo também a questão da técnica. Porque mesmo um cantor, um DJ que for, né, que se titule MC, que tem cada hora uma sigla diferente, ele precisa da técnica também. Porque mesmo Sim. no mercado comercial, ele precisa ter técnica e saber como fazer a música. Com certeza. Como que é isso? Lidar com essa modernidade, com essa dinâmica, essa diferença da música hoje? Para você como profissional da música também. Tá. Bom, pensando assim, né? Eu como professora de canto, mas também como proprietária de uma escola de música, né? Administradora também de uma escola de música, eu acho que, na verdade, faz muito sentido hoje em dia, né? A gente não pode mais ter aquela visão de um conservatório antigo. A gente não pode mais ter aquela ideia de um curso que tem que ser só apostilado, aquela coisa, sabe? Que tem que ser regrada. Não, a gente tem que trabalhar tal música primeiro para depois passar para a próxima, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que realmente entender o que o aluno está buscando. Porque eu acho que também isso é o mais importante no final das contas, né? Se o aluno
ele tá buscando por uma música, por exemplo, eu gosto de sertanejo, né? Não adianta eu tentar empurrar para esse aluno música erudita, porque Tá. ele provavelmente ele vai se sentir desestimulado, né? Então eu acho que a importância vem disso, de entender o aluno, né, no final das contas. Tá. Mas, assim, aí no caso teria uma diferenciação, por exemplo, do músico, musicista, não sei se seria essa expressão, porque, tipo, tem aqui, eu vou te dar um exemplo. Eu conversei muitas vezes aqui com o pessoal da dança. Aí Tá. tem os bailarinos. E aí eles fazem essa diferenciação. Olha, dentro da escola eu tenho aqueles que querem dançar, porque eles veem no balé uma forma de dançar, eles querem fazer aquilo bem feito, mas eu tenho aqueles que querem ser profissionais. Então, ele vai ter um rigor maior na técnica, ele vai ter outras exigências ali, uma outra forma de trabalho, porque existe essa diferença do que é para ser o profissional e não que essas outras vertentes não sejam profissionais. Mas eu digo assim, em relação ao músico e quem vai, por exemplo, eu quero ser cantor sertanejo, eu quero ser... Beleza, eu vou trabalhar só aquilo, né? Eu não preciso ter aquela, de repente, toda aquela carga da história da música, de uma coisa mais conceitual e mais, né, mais profunda. Teria isso também? Olha, em partes, mas é que na verdade assim, a gente vai sentindo cada aluno, né? Então, por exemplo, eu como professora de canto, aparece um aluno para mim, eu não vou diferenciar aquele aluno. Se ele fala para mim, eu quero fazer aula de canto por hobby, eu não vou dar uma técnica diferente, uma aula diferente para esse aluno do que eu daria para o aluno que está buscando ser profissional. Porque, na verdade, o meu trabalho é passar a técnica completa, seja lá para qual aluno for, né? Se o aluno quer profissional ou quer algo mais para cantar no karaokê, para brincar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar mesmo em trabalhar com essa questão de entender o aluno e a partir do momento que ele vai te mostrar, né? Então, por exemplo, tem aluno meu que às vezes ele chega assim, eu quero fazer por hobby. Só que às vezes aquele aluno começa a estudar e começa a aparecer uma coisa de falar, nossa, eu tô gostando tanto disso que eu acho que eu quero fazer mais aulas por semana. Não, eu acho que eu quero estudar mais ainda, eu vou me dedicar mais nisso. Tá. E às vezes acaba se tornando até um profissional, né? Uhum. Então, eu acho que essa coisa de entender o que o aluno busca acaba sendo o mais importante nesse processo, né? E a gente não pode diferenciar essa coisa de, mas se ele quer ser profissional, então Tem que ter uma carga eu maior. vou dar uma aula diferente para esse aluno. Né? Mas eu até entendi na realidade que você está colocando, porque assim, se você começa a criar uma certa dificuldade, né, você acaba brecando que outras pessoas comecem a procurar. Porque vamos lá, se eu quero aprender música para cantar no karaokê e eu chego numa escola, uma coisa bem interessante que você colocou, a minha aula é a mesma para todos, a questão da técnica vai passar para todos. Mas se você começa a brecar, não, aqui você vai ter que estudar dessa forma, aqui você vai ter que pensar em ser um profissional da música, talvez eu já não queira mais, porque eu não quero ser um profissional da música, eu preciso aprender. Então, abrir esse leque do acolhimento, podemos dizer dessa forma, tipo, acolher aquilo que quem procura, no sentido de entender aquilo que ele quer para poder, né, passando a técnica que tem que ser, mas como ele vai utilizar, é livre, uma coisa nesse sentido. Exato, porque, por exemplo, se você me fala, eu quero cantar no karaokê, é lógico que eu não vou chegar em você e vou falar, não, então, você vai ter que estudar teoria musical 1 hora por dia, percepção musical mais 1 hora, você vai ter que estudar a história da música, né? Porque, assim, eu não vou colocar isso para você, mas é lógico que eu vou abrir esse universo para você de dizer, olha, isso existe, né? Então, assim, a gente percebe o que o aluno está buscando. Então, assim, mas pode ser que, por exemplo, mesmo você querendo aprender para cantar no karaokê, de repente chega um momento que você fala, nossa, eu tenho interesse em aprender a história da música, eu tenho interesse em aprender teoria musical, né? Tá. Mas eu acho que a gente não precisa
fazer aquela coisa ser obrigatória para o aluno, Tá. né? Então, por exemplo, o aluno que quer aprender a cantar, é lógico que se ele aprende a teoria musical, toda a parte de percepção é importante, claro que é, né? Eu também passo a parte de teoria para os alunos, né? Mas é lógico que alguns vão levar aquilo muito mais para frente do que outros. E isso eu Entendi. tenho que entender porque, assim, tem alunos que vão estar fazendo aula comigo por hobby, né? E se eu colocar uma coisa obrigatória para ele, vai ser maçante. Né? Ele vai acabar não seguindo nem indo no hobby que ele gosta, né? Exato. A pessoa acaba desestimulando, né? Então, E Camila, me diga uma coisa, essas novas tendências, né? Vamos lá, funk, trap, essas coisas todas. Tem muita busca da juventude, vamos dizer assim. Eu quero aprender a cantar funk, quero aprender a lidar com esse estilo musical também. Eles buscam também. tem também, com certeza, né? Trap ainda mais um pouco que funk, eu diria, mas e é também uma coisa assim, que a escola está aberta para isso, né? Então, e às vezes o aluno começa querendo assim, eu gosto de funk, eu gosto de trap, mas começa a fazer aula, eu começo a também mostrar um outro universo para ele que às vezes aquele aluno não conhece e que ele acaba gostando, né? Então eu acabo mostrando uma música popular brasileira, né, uma coisa um pouco mais raiz, né? Eu começo a mostrar também alguma coisa de um pop mais americano, alguma coisa assim. E aí o aluno às vezes também acaba abrindo a mente para um outro estilo, né? E é muito legal porque a gente acaba tendo essa troca também, né? Porque eu também pegando alunos jovens, né, alunos adolescentes, por exemplo, eles também vão me mostrar coisas que eu não tenho grande acesso, porque não são coisas que eu ouço Acaba no meu sendo dia a dia. uma troca mesmo, né? De experiência, Sim, de com vivência, certeza. de tudo. Sim, Ai, gente, olha, eu acho que falar de música sempre é muito bom. Nós estamos aí trabalhando bastante esse assunto de música e é muito interessante como a música ela abraça todos os estilos e abraça todos os tipos de pessoas, né, que queiram aprender um instrumento, que queiram aprender o canto, nem que seja para cantar no chuveiro, né? sim. Mas trazer aquilo como um hobby sempre é muito Sim. bom e é uma terapia, né, também. Com certeza. Terapêutico, pelo menos. Sim, né? sim. Mas é isso, Camila, obrigada pela tua presença. Imagina, Muito eu que sucesso agradeço. aí Muito lá obrigada. também com as suas aulas. E a gente vai terminando por aqui com o nosso resenha corporativa de hoje. Daqui a pouco estamos de volta falando novamente de música. Se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho e até a próxima.